quase ninguém diz não. Né? Por quê? Porque ele está ali no momento de necessidade. O pastor Mário Fukui, ele tinha um projeto em São Paulo, na igreja de Interlagos, em São Paulo, bem na frente da igreja tem um ponto de ônibus. Ele colocava uma mesinha e uma cadeira e tinha uma plaquinha. Posso orar por você? Nem todos iam lá. A minoria ia orar. Né? Mesmo tendo tempo, esperando o ônibus ali no banco. Então, você vê, isso exemplifica que, às vezes, a dor é uma oportunidade que tem. A gente viu um ministério, por exemplo, dois casos lá, de pessoas que tinham a sua vida destruída pelo vício do álcool, e que o câncer foi um momento em que Deus teve a misericórdia deles. É louco falar isso, né? Que o câncer foi um instrumento da misericórdia de Deus. Não é que Deus castigou a pessoa. O câncer foi consequência do excesso de álcool, câncer na garganta, né? No esôfago. E esses dois casos, o que eu digo que foi uma oportunidade? Houve uma transformação, houve uma mudança. Por quê? Virou a chave. Né? Eles tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. Um dos casos foi logo que eu cheguei, e esse senhor, ele me lembrou, quando eu vi ele, meu avô que eu não tive. O pai do meu pai morreu de alcoolismo, consequências do alcoolismo em Santos, morreu na sarjeta. Meu pai não foi criado pelo pai dele, eu não sei nem o nome do meu avô, mas eu sei essa história. E quando eu fui visitar esse senhor no hospital, na sala, quando eu cheguei no quarto, estavam 2 netos dele, lindos os meninos. E aí eu pedi para conversar só com ele, e fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, olha, eu era recém-chegado na cidade como pastor, mas aquilo me emocionou como neto que não conheceu o avô. E eu falei para esse senhor assim, seu fulano, eu vou lhe dizer uma coisa agora, não como pastor, mas como alguém que é neto, que já foi neto. O meu avô não teve a oportunidade de ver o filho dele crescer, se desenvolver, ser um pai de família. O meu avô não teve a oportunidade de conhecer os netos dele. O senhor tem, o senhor teve. Não perca essa oportunidade que Deus deu para o senhor. Aproveite os seus netos. Aproveite, porque o alcoolismo não deixava ele aproveitar. Né? E graças a Deus ele teve um ano e pouco de vida, e foi uma vida transformada. Ele ouviu aquele conselho e mudou. A única coisa que ele me pediu, eu falei assim, pastor, eu vou lhe só pedir uma coisa, eu não vou na igreja, eu tenho muita vergonha. Eu falei, ok. E eu atendi ele em casa, conversávamos, fazíamos devoções, levava a ceia para ele e tudo. Depois ele faleceu e eu tive a honra de poder fazer o sepultamento dele e contar para as pessoas que ele teve tempo. Né? A vida dele foi transformada, houve mudança. Mas aí entra o texto que a gente vai ver aqui, né? Que deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Houve o arrependimento, houve o desejo tocado, motivado pela fé que ele tinha em Deus, de mudar. Essa é a pergunta que você precisa responder. Todos nós temos coisas para mudar na nossa vida. Pode passar a próxima, por favor. Mas é preciso mudar, querer mudar. E olha que bacana, o Salmo 23, 6, ele lembra para a gente, leia para nós, Mari, que diz ali. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que bênção, você vai passar por uma mudança difícil, a gente já falou, mas ela é necessária, ela é fundamental, o arrependimento das coisas erradas. Todos nós temos os nossos pecados. Eu aprendi uma certa vez que é o ponto fraco que nos derruba. E nós temos os nossos pecados que nos perseguem. Muitas vezes pode ser um pecado como a pornografia, outras vezes pode ser a fofoca, né? Pode ser o orgulho, o que mais? Né? Todos eles. Mas a gente sempre tem os pecados prediletos, sabe? Aquele que a gente recai com mais frequência. E são esses pecados que às vezes a gente não enxerga. A gente já acostumou. Ele faz parte da nossa vida de uma maneira que não afeta mais o nosso distinguir de que ele realmente é um pecado. E isso faz com que a gente fique cego para aquilo. Quer ver um exemplo disso? E assim, né, Júnior? A gente está dentro da igreja. A gente ouve a palavra de Deus. A gente
lê a Bíblia, faz devoções. Então, a palavra de Deus faz parte da nossa vida. Exato. Mas o pecado, isso está dentro da gente. O pecado é a nossa também carne, faz parte da vida da gente. Que está ali. E é uma constante briga. A gente vai precisar sempre esse embate, ele existe na nossa vida. Então, com a misericórdia de Deus e a graça na nossa vida, é que a gente realmente consegue olhar e prestar atenção que isso realmente está me fazendo mal, que isso está me afastando da graça de Deus, não está me deixando ser transformado, ser mudado. E a Jaqueline Maurer lembra muito bem que mudança é tempo de graça e misericórdia dados por Deus a cada um de nós. Exatamente. A mudança é uma grande bênção. Às vezes o processo da mudança é dolorido, é difícil, né? Igual eu disse para vocês, um ano aí de câncer, mas foi transformador aquele ano de câncer na vida dessas pessoas, porque a misericórdia de Deus acompanhou as pessoas naquele tratamento ali, e isso foi fundamental na vida delas. Então, é a misericórdia de Deus que nos motiva, que nos impulsiona à mudança. É a boa nova da salvação que nos muda. Então, cuidado, porque a gente tem pecados que a gente, como a gente fala, está na nossa zona de conforto, e a gente acha que não precisa mudar. E até eu quis dar um exemplo disso. Quer ver? Tem gente que, vocês devem conhecer gente que fala muito palavrão. Talvez na família de vocês tenha alguém que fale muito palavrão. Né? A gente tinha uma amiga que ela falava muito palavrão. E ali na igreja, era do nosso grupo de estudo bíblico. Né? É verdade. A gente nem se escandalizava quando ela falava um palavrão. Porque já acostumamos. Agora, por exemplo, se a minha mãe falar um palavrão, eu caio da fé. Eu vou capotar. Você cai da cadeira. Eu vou, meu Deus, minha mãe falou um palavrão. Se essa mesma senhora fala um palavrão, eu nem dou mais bola. Por quê? Porque parece que faz parte dela já. Já me acostumei. Só que a gente não pode se acostumar com o pecado. Porque é perigoso. Porque esse pecado, que não existe pecadinho ou pecadão, pode ter uma consequência pequena na vida com os outros, mas na minha relação com Deus ela é fatal. Ela vai esfriando o nosso relacionamento com Deus, ela vai nos afastando. E o que foi muito comentado ali, um pouco antes da gente começar a falar, e a música que foi tocada ali antes, que fala, né, que nós somos luz. Isso. E aí a gente vai se afastando da luz e da misericórdia de Deus, porque o nosso guia, para a gente saber que a gente está indo no caminho certo, é a luz de Cristo. Você sabe que essa coisa da luz se fez lembrar o culto ontem à noite. A gente tem um culto ontem à noite e eu achei que a igreja estava muito escura ao redor da igreja. Aí eu estava olhando, nós temos 2 lâmpadas na frente da igreja. E elas têm como é que é aquilo? Uma cúpula de vidro? Sim. Mas está tão sujo aqui, o pessoal da minha congregação não escuta. Está tão sujo, gente, que a luz não brilha. Eu olhei lá e falei, eu preciso ir lá lavar esses negócios. Eu era recepcionista ontem. A gente precisa lavar. Porque às vezes a gente acha que não, mas tem a lâmpada lá, tem luz. Mas está tão sujo ao redor da luz ali que a luz não te ajuda. Não brilha. Né? E não ajuda você a enxergar. E isso é o pecado na nossa vida. Então vamos lá, meu querido pastor Jonas, o homem corajoso que nos convidou para essa palestra, não é? Então a misericórdia de Deus, ela vai, olha como ela transforma a nossa vida. Ela nos motiva. Por que ela nos motiva? Porque nela eu fui perdoado. Fomos resgatados. Olha a mudança. Lembrem do Antigo Testamento, de onde vem a origem da Páscoa. O que era essa palavra no hebraico? Né? O anjo da morte que ia matar todos os filhos mais velhos do povo lá do Nilo, lá do Egito, passou por cima da casa onde o sangue do cordeiro estava derramado. Né? Então, isso salvou todos os lares judeus da dor da morte do seu filho mais velho. Enquanto que lá os egípcios choraram amargamente a morte, porque a morte esteve presente em todos os lares, porque o sangue do cordeiro não tinha sido derramado. A gente, sem o sangue do cordeiro, a gente está condenado à morte eterna. Mas por causa do sangue do cordeiro, a gente foi resgatado. Né? E também a gente consegue ter a noção, o entendimento, compreensão da presença de Deus na nossa vida todos os dias. Isso não é bacana, gente? Eu não sei como é que vocês reagem quando alguém fala assim, Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Se a gente está com muita culpa no cartório, rapaz, Deus está vendo, assim, né? Mas não é isso. O recado que Deus está com você todos os dias não é para ficar como um guardinha de trânsito que às vezes fica atrás do poste ali para ver você
anotando teus erros, teus pecados, e para apontar o dedo e te mandar a multa. Não. Mas é amparo, consolo, companhia, companheirismo, perdão, amor, né, perdão. É uma coisa, Deus só quer trazer coisas boas para a nossa vida. Só coisa boa. Nele a gente tem força para não cair em tentação. Mas Deus é tão misericordioso que quando eu caio, Ele é a força que me levanta. E aí é uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer. A gente cai, a gente vai cair, faz parte da vida do ser humano pecador, mas Deus está ali, pronto, é na hora, é imediato. Só que não a gente tem que tomar cuidado com uma uma coisa muito importante. Você já ouviu aquela expressão, nós trupica, mas não breca? Sim. Nós trupica, mas não breca. Eu já ouvi também nós trupica, mas não cai. Mas a gente cai. Mas o problema é do breca, por isso que eu queria, nós trupica, mas não breca, quer dizer, eu não freio. Às vezes a gente tem que frear. E aí entram as leis e aí as entra normas a misericórdia de Deus. Misericórdia. Porque, por exemplo, os 10 mandamentos ali, quem lembra? Alguém já ficou de castigo por não ter decorado os 10 mandamentos na época da confirmação? Eu não, mas você já. Não, eu não fiquei por causa dos 10 mandamentos, eu fiquei porque eu não sabia. Mas você não falou que era dos 10 mandamentos, Não, dos 10 mandamentos. Porque eu fiquei de castigo do pastor Samuel Verdinho, que foi injusto comigo, lá, que pediu um negócio da... Sempre assim. A culpa sempre é dos outros. Sempre assim, a gente sempre terceiriza as nossas culpas. Mas a lei de Deus, por que a gente tem que estudar os 10 mandamentos se a gente é salvo pela fé e não pelas obras? Porque os 10 mandamentos, ela é um mapa de um caminho assim, seguro para a gente não trupicar. E só, pra gente não cair. E só um parênteses, né? Eu não fiquei de castigo, porque a gente faz parte dessa vida pecadora, a gente ficar de castigo também, porque eu não fiz catecismo, eu já fiz confirmação, o pastor já não podia me deixar de castigo, ficava feio. Ficava de adulto. O pastor Paulo também não deixava os jovens de castigo, eu ficava bravo com ele, porque o pastor Samuel era durão e o Paulo já era mais... E o Hugo fez... E o meu irmão não ficava de castigo, mas também não sabia de cor, eu sabia, sei até hoje, mas não consigo cumprir. Fazer o quê? Então, não tenho força para mudar. Mas nele, na misericórdia de Jesus, eu tenho força para mudar. Com Jesus na nossa vida, com as misericórdias, a graça e a bênção de Deus na nossa vida, somos fortes. Somos fortes. Não é por conta própria, nada. É aquela velha máxima do Popeye, né? O Popeye, ele precisa do espinafre. Quando ele não tem o espinafre, o Brutus vem e acaba com ele. Nós, sem a misericórdia de Deus, o diabo, o mundo e a nossa carne fazem uma festa com a gente. Destroem a gente. Agora, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, a palavra, a Santa Ceia nos fortalece, a gente pode falar, sai Satanás. Show Satanás. Né? Nós estamos sobre nova direção. Né? Mas eu ia pedir aqui, antes da gente passar, pastor, eu não sei se eu vou te colocar numa fria ou não, a gente pediu uma música, né? Tu és Senhor, se não me engano, o título da música ali que o líder de louvor, ele fez essa música, apresentou essa música no Congresso Nacional de Jovens, lá em Sumaré. E quando a gente estava falando sobre essa palestra, essa música me veio várias vezes na mente, porque ela tem um pouquinho a ver com essa relação aqui do moldados. Tá aqui comigo. O moldados por Deus, né? Como um vaso me remodelou. Então, eu não sei, eu queria ver se é possível, pastor, colocar essa música agora. Olá comigo! Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus nesse nome a poder. Tudo que era velho passou. Nova. Nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus nesse nome
seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz assim. igual a ele não há. Me quebrou como vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o fim. Esse congresso foi marcante. Você sabe como era o tema desse congresso? Jesus, a paixão maior. E você sabe que eu era conselheiro da Gelba, eu tive que preparar um documento, uma devoção, porque em alguns lugares os pastores pegavam no pé dos jovens da diretoria nacional, questionando o tema. Porque paixão a gente associa normalmente a uma coisa negativa, né? Paixões da carne, paixão é aquela coisa que dura... Assim, você sai da casinha, fica meio louco por 2 anos e dizem até que é uma patologia. Momentos, né? E a gente escolheu esse tema porque uma das definições da palavra paixão é amor ardente, amor que arde. E Jesus tem um amor ardente por você. E esse amor ardente que Jesus tem por você e por mim é que nos motiva. Quando a gente fala em motivação aqui, a gente fala no que move a gente. Qual é... Sabe, o que nos move, o que nos leva à mudança? O que nos leva à mudança é esse Deus misericordioso, que ele se apresenta até nós como eu sou. E né, foi maravilhoso o trabalho que as servas realizaram em cima dessa obra, desse livro chamado Eu Sou. E a gente recomenda assim de coração que vocês leiam esse livro. A Silmara, inclusive, ela separou para nós aqui, bem na introdução, pela coordenadora, aquela professora Nádia Blum. Olha o que ela diz, né, senhora? Ela encerra o texto dela de abertura do livro dizendo assim, ó, que através da leitura do livro Eu Sou, possamos reconhecer a Cristo como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Nele temos a verdadeira luz que nos guia pelo caminho seguro até os céus. Então, veja, daí que vem a nossa motivação, que nos move à mudança. É que, né, nosso Deus é o quê? O nosso Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Olha que maravilha, né? Que maravilha. É muito legal a gente ver assim, o quanto o eu sou, o Deus, ele ama a gente. E esse amor, ele vai me conduzir por toda a vida. E essa motivação é que ela é transformadora. Agora, mudar não é fácil. Mas eu vou contar para vocês 2 histórias que para mim são impressionantes do poder transformador da ação de Deus, o Espírito Santo, em nossas vidas. 2 histórias que uma eu li e a outra eu ouvi o testemunho. A primeira está no livro A Bíblia no Brasil República, que conta a história do trabalho de pessoas que distribuíam a Bíblia pelo Brasil afora. É um livro da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem um livro só chamado A História da Bíblia no Brasil, e depois o autor
o pastor Girardi, ele foi dividindo a história da Bíblia no Brasil Império, a história da Bíblia no Brasil República. E nesse livro Brasil República, ele conta a história de um colportor. Colportor era aqueles homens que enchiam a mala de Bíblias e saíam vender Bíblias. E isso é lá nos anos 1920, mais ou menos. E esse colportor, então, um dia ele estava numa estrada e pediu um pouso para um senhor, e esse senhor falou, não, eu sou cristão, eu vou te dar um pouso. E eles, da noite, conversando, esse colportor, vendedor de Bíblia, perguntou para o rapaz, como é que se deu a sua conversão? E ele morava sozinho, esse senhor. Ele falou, olha, eu sempre morei sozinho aqui, desde que meus pais morreram, e a minha vida ela era dividida em duas partes. Durante o dia, oi Cecília, durante o dia eu trabalhava na roça e tal, aí eu chegava em casa, tomava um banho, pegava uma garrafa que eu tinha de pinga com uma rolha, ia lá na venda, o cara colocava a pinga no meu copo, eu voltava para casa, eu ficava sentado tomando uns goles até dormir. Essa era a rotina dele todos os dias. E um dia, esse marido tomou tanto assim, ficou tão ruim, que ele perdeu a rolha. Ele não sabe onde é que enfiou a rolha. Caiu a rolha, mas ele não perdeu a vontade de beber. Então, ele pegou a garrafa sem a rolha e foi lá no bar. O cara encheu lá a garrafa dele do alambique e ele falou, pô, mas você sem a rolha aqui vai derrubar toda essa pinga até chegar em casa. De um dos papéis que tinha em cima da mesa, ele arrancou um pedaço de papel, socou ali na garrafa e fez uma rolha de papel. Aí ele chegou em casa e continuou lá tomando seus goles, né? Pegou lá um copo lá, tomou um gole de pinga, eu estou tomando café, viu? Antes que você fale mal. Vai que tem alguém que tem o pecado da fofoca aí, né? Não tem. Não tem, não. Isso aí, fofoca na igreja luterana não existe. É verdade, mentira. Aí, enfim, aí ele tomou e tal, e aí quando ele estava tomando, ele começou a brincar com aquele papelzinho assim. Eu já peguei, né? Começou a brincar com o papelzinho e olhou o que estava escrito no papelzinho. Sabe o que estava escrito lá, gente? Os bêbados não herdarão os céus. E ele largou o papel e ficou com aquele negócio da cabeça. Pensando aqui. Ele mexeu com ele. Mexeu com ele. E ele não bebeu mais. No outro dia ele trabalhou na roça, na hora sagrada dele, ele pegou, tomou um banho, só que deixou a garrafa em casa e foi lá no bar. Ele falou, opa, ué, cadê a garrafa? Perdeu a garrafa hoje, mano, perdeu a rolha, hoje perdeu a garrafa, coisa está feia. Né? Aí ele falou, não, rapaz, eu queria saber de onde é que você me deu aquele papelzinho lá que você usou de rolha. Ele falou, aquele papel é o seguinte, era de uma Bíblia. Naquela época, gente, no início do século XX, a Igreja Católica, ela não incentivava que as pessoas lessem as Bíblias protestantes. Eles diziam que aquela tradução não era boa. Até porque vocês sabem que a nossa Bíblia tem 6 livros a menos que a Bíblia Católica. Então, o que aquele senhor da venda fez? Ele não quis usar a Bíblia para ler, ele usava para fazer o que ele fez, embrulhos. E aí esse senhor falou assim, mas será que você não me dá essa Bíblia? E ele deu a Bíblia para o bêbado lá. E esse bêbado começou a ler a Bíblia, nunca mais bebeu. Um ex-bêbado. Um bêbado, porque não existe um bêbado, ex-alcoólatra. É um alcoólatra em recuperação a vida toda. E aí ele nunca mais bebeu, continuou lendo a Bíblia, o Espírito Santo agiu através da palavra, esse senhor buscou uma igreja e virou um obreiro dessa igreja e estava agora acolhendo um obreiro. Esse é o exemplo do poder transformador da palavra. E a primeira mudança na vida dele foi, essa palavra não é, mas somente a leitura. Um pedacinho de papel. É o poder da palavra. Pequeno. E que mudou a vida dele completamente. Ali começou o processo de mudança. O medo de não ir para o céu. A lei. Né? E olha só o que diz a Ivete Batista. Que tem uma frase que diz que cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Veja só, né, Ivete? Esse rapaz estava caindo diariamente no vício da bebida. Ele não estava longe de Deus. Destruindo a vida. Né? Longe de Deus, destruindo a sua saúde, inclusive a sua salvação. E ele, então, motivado, né, ele encontrou nessa frase motivo, né, como diz aqui a Adriana, um motivo, né, que fez ele ter uma ação diferente. E no primeiro momento foi a pregação da lei. Depois, o que firmou ele, como diz ali, foi o amor de Deus. Que aí ele conheceu o amor de Deus. Que ele podia se arrepender e, a partir desse movimento da fé, ele pôde permitir que Deus transformasse
né? Ele, através de uma completa mudança de mente. Antes, a vida dele era dominada pelo álcool. Sim. A partir daquele momento da conversão dele, quem é que estava... E isso está ligado com o primeiro mandamento, né? Porque é Deus acima de exatamente, tudo. Perfeito.